Quando comecei o meu negócio, eu achava que a aposentadoria era uma coisa muito distante, mas nesse vídeo vou te falar 3 bons motivos para você pensar em aposentadoria desde cedo, desde jovem. Manda lá para os seus 10 mil amigos mais próximos, curte, comenta e compartilha e vambora! A primeira coisa que a gente pensa quando se fala em aposentadoria aqui no Brasil é INSS, né? Que é o Instituto Nacional da Seguridade Social. Eu fiz um vídeo falando sobre como que o INSS funciona e vou deixar o card aqui em cima para você ir lá assistir o vídeo. Pode curtir e comentar lá também. Lá eu vou explicar detalhadamente o que é o INSS. Mas aqui falando sobre aposentadoria, você pensar que você vai ter o INSS para te ajudar quando você ficar mais velho, para mim e para você, para quem é jovem e está assistindo esse vídeo aqui, eu confesso que não vai ter. Não, eu imagino que não vai ter aposentadoria para gente. Pode ser que tenha, pode ser que tenha uma quantidade menor, vai ser menos do que um salário, pode ser que ainda exista alguma contribuição, mas eu não acredito. Por isso, eu uso outras estratégias para pensar na minha aposentadoria e no meu eu do futuro, né? No Felipe velhinho, no Malaquias, no seu Malaquias velhinho, e pensando nisso, eu já estou tomando algumas atitudes hoje para melhorar o meu futuro. Então, se você pensar que a aposentadoria vai depender só do INSS, eu acredito que você vai passar mal no futuro. Então, pense bem sobre isso. Você pode contribuir para o INSS, continuar contribuindo, que o INSS vai te ajudar caso você tenha algum problema de saúde, precisa encostar por doença, auxílio doença, licença maternidade. Essas coisas são importantes e só o INSS vai prover para você. Continue pagando, né, o que é obrigatório pagar hoje em dia. Você paga ali 5% do salário mínimo para um MEI e te garante um salário mínimo lá na frente. Só que eu não acredito que esse salário vai estar lá para a gente. Então, você contribui porque é obrigatório, mas utilize as outras estratégias que eu vou falar aqui nesse vídeo para que você não dependa apenas do INSS. Por que você deve começar a pensar em aposentadoria desde jovem? Começar a pensar em se aposentar jovem é a melhor coisa que você pode fazer para a sua vida. O fator tempo é determinante para que você faça bons investimentos e esses investimentos cresçam com o tempo. Se você quer lá na frente, lá no futuro, ter um dinheiro bom para você se aposentar, para você aproveitar a vida, para você passear, viajar, se você começar agora que você é jovem, vai melhorar muito a sua chance de ter dinheiro lá no futuro, de ser rico lá no futuro. Se você começar agora guardando R$ 100 por mês, R$ 150 por mês, que é uma quantia pequena para quem está assistindo esse vídeo, que tem celular, tem acesso à internet, não é uma pessoa que está numa situação de rua e situações vulneráveis, você pode ter certeza que você consegue lá no futuro ter um montante de dinheiro bom para você se aposentar. Então, você começar desde cedo, você está poupando dinheiro, você está poupando tempo do seu eu do futuro, do seu velhinho lá no futuro, da sua velhinha. Pensa, você chegar lá no futuro e daí pensar em aposentadoria. A minha tia, alguns dias atrás, falou que avisaram ela, né, uns 20 anos atrás, falando, ó, você tem que pensar em aposentadoria, comece a se preparar, reunir documentação e não sei o quê. E ela falou, sou muito nova ainda, não preciso pensar nisso, tô muito nova. E hoje, que ela já está chegando na idade de aposentar, ela falou, puxa, se eu tivesse seguido os conselhos de quem me falou lá atrás, para pensar em aposentar, para começar a correr atrás de documentação, eu já estaria muito adiantado hoje em dia e poderia estar aposentado. Então, assim, é uma coisa que a gente não pensa quando a gente é novo, a gente acha que está muito distante, que está muito longe, mas o tempo vai passar de qualquer forma. Você poupando ou não, você tendo uma reserva ou não, você se virando para se aposentar ou não. Então pense sobre isso e comece a fazer alguma coisa. Outro fator que muda também é que aqui no Brasil o pessoal fala que não precisa poupar porque tem o INSS. Eu já falei sobre o INSS, né, um pouquinho agora há pouquinho, mas em países como a China, em países como os Estados Unidos, onde não há um serviço de aposentadoria do governo, né, uma seguridade social estatal, vamos dizer assim, né, federal, nesses países, essas pessoas tendem a ser mais econômicas, tendem a guardar, né, ser poupadoras e investidoras de dinheiro. Por quê? Porque elas sabem que vão chegar na aposentadoria e não vai ter quem ajudar. Então elas têm que guardar o recurso durante a vida para que quando chegue na idade de parar de trabalhar, ela tenha dinheiro para conseguir passar essa fase onde já não vai estar trabalhando tanto mais ou tá trabalhando, né? Se você não guardar, você pode estar sujeito a estar num Brasil muito parecido com esses dois países, né? Sem serviços de aposentadoria. E aí quando você se vê nessa situação, você vai ter um pouco de dinheiro, vai ter uma reserva ou não vai ter nada? Então pense sobre isso e comece a guardar já. Outra coisa que é uma alternativa muito boa para quem pensa em aposentadoria é a previdência privada.
você pode fazer planos de previdência privada, tanto PGBL quanto VGBL. E se você tiver curiosidade sobre essas siglas e qual é a previdência privada que seria melhor para o seu caso, comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo falando sobre previdência privada para esclarecer essas minúcias, né, esses detalhes da previdência privada para você ter uma capacidade de escolher melhor qual que é melhor para você. Mas, falando num geral sobre previdência privada, eu comecei a pagar uma previdência privada faz uns 4 anos. E como eu ainda sou bem jovem, isso é uma coisa muito boa, porque com o tempo, esse montante da previdência vai crescer. É um fluxo inexorável do tempo. Ele vai passar, o tempo vai passar de qualquer forma. Mas como eu estou juntando um pouquinho lá, comecei a pagar poucos, R$ 80 por mês, R$ 100 por mês. Quando você começa a pagar esse pouquinho, mas o tempo vai passando, de acordo com o que o tempo vai passando, vai virando uma bola de neve, vai aumentando a sua previdência. Então, quando eu pensar em me aposentar lá no futuro, eu vou ter uma boa quantidade de dinheiro que eu comecei a poupar quando eu era jovem, que eu comecei a pagar na previdência privada quando eu era jovem. E o eu lá do futuro vai agradecer ter feito isso com 27 anos, com 28 anos. Se você acha que está muito tarde, não está. Se você tem 40, 50 anos, 60 anos, não está tarde. Comece a guardar, porque qualquer quantidade que você guardar, que você poupar, ou uma previdência que você pagar, vai te ajudar quando você mais precisar. É melhor você precisar e ter alguma coisinha do que você precisar e não ter nada. Então, uma previdência privada é uma alternativa boa. A maioria dos bancos hoje tem previdência privada. Não vou dizer que as previdências privadas de todos os bancos são boas. Você vai ter que estudar um pouco e aprender de quais instituições são melhores, mas o fato de você pagar uma previdência é uma coisa boa. Só vai ter que escolher melhor qual é a melhor delas, né? Você vai ter que olhar qual das previdências vai te servir bem. Pense no seu eu do futuro, no seu velhinho, na sua velhinha, passando apuro no futuro para comprar remédio. E a gente sabe que os velhinhos tomam muito remédio. Então pense em você sofrendo lá no futuro. Pense na sua avó, se ela não tivesse um salário de INSS, se não tivesse sua família para ajudar, no seu avô, se não tivesse ninguém para ajudar, como que seria, né? Essa pode ser a sua situação lá no futuro. Então, comece a poupar um dinheirinho já. Uma outra coisa que pode ser uma forma de investimento para você conseguir ter uma aposentadoria, para você conseguir ter uma renda, né? Quando você for mais velho, não estiver mais trabalhando, ou não trabalhando com com o mesmo vigor que trabalha na juventude, é você ter um negócio familiar, você ter uma empresa, você investir em um negócio, ter uma empresa. Como, por exemplo, eu tenho a Sorvetini, que é uma empresa, ela é praticamente uma empresa familiar, mas algum dia, se eu quiser, eu posso vender a empresa e usar esse dinheiro para guardar, para investir e me aposentar. Ou, por exemplo, no futuro, daqui 20, 30 anos, posso ter algum parente, filho, parente, alguém, que toque a empresa e continue me gerando renda, que continue me gerando renda passiva. Existem esses caminhos também para quem investe e tem um negócio, tem uma loja, um mercado. Eu conheço donos de mercado em uma cidade vizinha aqui, que passaram o mercado para os filhos e falou assim, ó, você vai me pagar R$ 5.000 por mês, R$ 6.000 por mês pelo mercado enquanto eu for vivo. E aí, quando eu falecer, o mercado já é de vocês. Então, tá pagando ali um aluguel, né, pelo negócio que o pai construiu. É uma coisa muito boa, é uma opção também para quem pensa em se aposentar. E eu já tenho um caso desses na família. Tem o meu cunhado que trabalhava com pastelaria, tinha um ponto onde ele vendia salgado, vendia pastel e atendia o pessoal, e era muito bem feito, produto de qualidade, mas ele já não estava com tanta saúde e disposição assim, para continuar trabalhando, né? Aconteceu alguns problemas de saúde, e aí ele acabou vendendo, né, o negócio dele, vendendo o ponto, e com o dinheiro que ele conseguiu na venda, ele investiu e hoje ele está vivendo da renda desse investimento. Então, pode-se dizer que ele aposentou por causa da empresa que ele tinha, né, do investimento que ele fez na empresa dele. E isso está ajudando ele a viver de uma forma que ele não precisa mais estar correndo tanto para trabalhar. Então, você ter um negócio, você abrir um negócio de família, um negócio seu, que você vai poder vender no futuro, ou passar para alguém, ou arrendar para você ter uma renda daquilo ali, é uma ótima alternativa também para você se aposentar mais cedo ou se aposentar melhor, né? Com um complemento do INSS, quem sabe, mais o seu negócio familiar, pode ser que você tenha uma renda muito boa para você passar a sua velhice, né? Então esses passos, né, que eu expliquei aqui para você ter uma aposentadoria mais tranquila, né? Você pode pensar no INSS, eu não recomendo, mas você pode. Você pode ter um negócio familiar,
para você ter uma renda daquilo ali, ou vender o seu negócio, né, para você ter um montante de dinheiro onde vai gerar renda, pode ter a previdência privada e essas coisas todas para complementar a sua aposentadoria quando você for mais velho, né? Então você planejar desde jovem é plantar para colher lá na velhice. E tem uma coisa, né? O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então se você não plantar dinheirinhos aqui para o seu eu do futuro colher, seu eu do futuro não vai ter dinheirinhos para colher lá no futuro. Então pense muito sobre isso, porque é uma coisa muito importante. E a gente que é jovem, a gente pensa, isso aí é papo de velho, papo de maluco, porque eu tô muito novo ainda para pensar nisso. Não, nunca se é jovem demais para pensar na aposentadoria. Se você já começou a trabalhar, já terminou a faculdade, já está, né, tendo sua própria renda, nunca é cedo demais para pensar nisso. Então coloca aí no vídeo, comenta aí quais são as melhores alternativas que você já pensou para a aposentadoria. Coloca aí no comentário, curte o vídeo, comenta, acompanha as nossas outras iniciativas, o GeoProsa e o nosso podcast, o Prosa de Compadre Podcast, muito bom, com episódios muito engrandecedores, conteúdo top para você. Vai lá dar uma olhadinha e valeu, muito obrigado!